encurtar, postura, baixa corpo, toca no cara, incomoda o cara, não deixa o cara se sentir confortável perto da nossa área. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho desse procedimento. Então vocês, vai ter o pessoal aqui que vai dar o apoio, vai trabalhar o passe aqui, a linha vai recompor, vai sair o referencial, eu vou soltar uma bola no goleiro, esse time vai abrir, e esses 4, 5 jogadores que estavam aqui jogando, fazendo movimento, vão pressionar a saída de bola, nós vamos trabalhar essa bola. Goleiro, primeiro volante, lateral, passando essa linha pontilhada, zerou, voltamos, vamos de novo. Nós vamos inverter as funções. Uma linha com o primeiro volante, depois a outra linha com o primeiro volante. Beleza? Vamos lá. Eu tenho um prazer enorme estar aqui com o Osmar Loss, nosso novo treinador, também um amigo. Nos conhecemos já há alguns anos e absolutamente enquadrado dentro da política do Vitória, que um dia fez o Vitória ser conhecido nacional e internacionalmente, que um dia mostrou ao país um padrão de jogo, uma forma de jogar bem sua, e que ao longo do tempo essa forma de jogo se perdeu. Um time leve, agressivo, ofensivo. Assim foi o Vitória da década de 90 e da década de 2000. Depois, com o tempo, ele foi se perdendo. Osmar vem com a escola que tem o perfil do Vitória. Talvez uma escola um pouco mais de um clube de massa, como é o Corinthians. Ele foi um campeão na base do Corinthians e, portanto, está absolutamente enquadrado dentro do perfil de treinador que entendemos para o Vitória. É que o Vitória vive um momento tão difícil que a gente está fazendo as coisas aos poucos. É como se a gente tivesse um planejamento e poderia fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir fazendo aos pouquinhos. Então, recuperamos a equipe fixa do clube, que foi desmontada em 2017 de forma quase criminosa no Vitória em 2017, quando aqui se desmontou analista de desempenho, auxiliar, fisiologistas, preparadores físicos, foram todos demitidos, porque o treinador mandava mais que o presidente. E aqui ninguém tem que mandar mais do que ninguém, é cada um fazendo a sua função. Então nós estamos trazendo Ednilson de volta, que eu nem apresentei, né? Também um bode velho daquele, não precisa apresentar. Mas Ednilson é um grande profissional, está se juntando à equipe quase no mesmo momento de Osmar, chegou um dia antes, mas com essa intenção do Vitória ter uma equipe própria, para ter um modelo de trabalho próprio, né? E a gente sempre espera que o treinador fique muito tempo aqui. E eu tenho um grande exemplo que eu acho que é inédito no Brasil. O Vitória caiu para a terceira divisão com o treinador da primeira à última rodada. E ninguém lembra disso. Porque se eu tivesse trocado 10 vezes, eu seria criticado. Eu não troquei e perdi. E fui criticado. Porque o futebol, o resultado transcende, às vezes, as decisões de gestão. Você faz tudo certo fora de campo e não dá certo dentro de campo. Por isso que a imprensa precisa entender as coisas antes de emitir opiniões. Então, a presença de Osmar aqui é muito bom, jovem, estudioso. Conheci ele num debate numa faculdade, tratando de um tema tão complexo, talvez mais complexo do futebol de formação, que é a transição. O mais complexo, certo? E lá nós fizemos uma amizade e agora estamos juntos aqui, compartilhando esse momento com o nosso Vitória. Então eu apresento aqui Osmar e desejo a ele muita sorte.
Eu já falei para os atletas hoje de manhã e acho que agora eu me reporto a toda a torcida do Vitória sobre a importância que tem esse momento que o Vitória passa. A gente sabe, e eu pude vivenciar na minha carreira diversas estruturas de clubes que têm qualidade, que têm competência, que perambulam frequentemente pela primeira divisão, e o Vitória não deve nada a ninguém. Isso já nos dá um alento para poder saber que a gente pode sair desse momento conturbado, como o Paulo falou, de uma reformulação, de um resgate dessa ideia e dessa ideologia do Vitória que me fez lá no início da minha carreira, quando trabalhava no Internacional, olhar o Vitória como uma referência em formação de atleta, olhar o Vitória como uma referência de uma forma de jogar, como o Paulo muito bem disse aqui. E a gente vai procurar nesse momento, nessa temporada, resgatar um pouco disso. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tem história, que a gente sabe o que tem de cultura por trás desse clube, o que tem de conquistas por trás desse clube, seja ela em formação, seja ela em títulos que conquistou na base, mas tem muita história por trás, e a gente sabe da nossa responsabilidade de estar à frente desse projeto. Loz, seja bem-vindo. Thiago Mastroianni, TV Bahia. Ninguém discute seu currículo na base, que é vitorioso, Internacional, Corinthians, mas quando você foi para times profissionais, times de cima, que diga, os seus números não são bons. Você acha que essa vinda para o Vitória é um recomeço para que você volte a pensar em uma volta por cima no cenário nacional, como treinador de times principais? Thiago, realmente, se a gente avaliar os números friamente, os números não são os números ideais, porque você assumir um Corinthians como eu assumi, num processo de reformulação, a gente só olha para o dado final, mas um processo de reconstrução, de mudança de praticamente 60% do elenco, as melhores peças que tinham sido campeões em 2017, praticamente todas elas saíram, mas também não é isso. Eu sei que poderia ter tirado mais daquele time, é um processo de evolução, cada vez eu tento me preparar melhor, e sei que hoje, estando no Vitória, estou melhor do que estava quando estive no Corinthians no ano passado. No Guarani, uma relação que talvez um clube que estava há 6 anos jogando uma segunda divisão, onde a gente trocou 95% do elenco, com 13 ou 14 dias de treinamento. A gente, na 6ª rodada, que era o planejamento e objetivo da diretoria, que era não ser rebaixado novamente a A2, na 6ª rodada a gente atingiu a pontuação, e aí são detalhes internos que não cabe aqui a gente estar relatando, porque agora a gente tem que pensar no Vitória. Mas eu me sinto preparado sim para o desafio, e espero poder melhorar esses números, junto com tudo isso que a gente tem aqui no Vitória de apoio, dessa nova comissão técnica, desses jogadores que a gente está modelando essa equipe. Osmar, Tony Carneiro, Rádio Metrópole, seja bem-vindo ao Vitória e sucesso, é o que nós desejamos a você. O presidente Paulo Carneiro tem uma política, e sempre teve uma política de valorizar a base. Claro, enxertado com jogadores mais experientes. Nesse primeiro trabalho seu, na sua apresentação, já fez um mini coletivo. Qual a impressão que você teve desse elenco? O que você pode passar para o torcedor nesse momento? Tony, eu acho que o sucesso de qualquer clube, ele está em saber utilizar esse processo da base. Hoje, para um clube ser economicamente viável, ele precisa estar formando, ele precisa aproveitar o que é formado, e o Vitória tem história nisso, né? Foi finalista ano passado da Copa do Brasil Sub-20, tem um treinador que eu conheço muito bem, que é o João Bursi, que é um cara que fez história lá em São Paulo, que veio para Salvador e fez história aqui em Salvador, é um cara que eu quero estar próximo para que a gente possa, de forma a não passar a queimar etapas, mas de poder aproveitar esse produto que o Vitória tanto sabe fazer. A nossa primeira impressão ela é positiva. Eu acho que o Vitória está formando um elenco competente. É óbvio que ele ainda tem desequilíbrios em todas as esferas, nas esferas físicas, nas esferas técnicas. Nessa reformulação, o próprio Tencate, passando aqui apenas um curto período de tempo, quando estava talvez implantando, acabou criando essa ruptura, mas a torcida pode ter certeza que a gente tem 4 jogos, nós vamos buscar fazer o maior número de pontos possíveis para a gente poder ter essa parada e aí sim poder meter a mão com vontade na equipe, poder botar tudo aquilo que a gente considera importante, que são coisas que a gente não pode fazer de uma hora para outra. A gente tem que respeitar o que vinha sendo de certo modo feito, mas é claro que a gente vai, à medida do possível, já colocando as nossas ideias. Bom dia, Daniel Leone, Jornal Correio.
A gente observou na sua primeira atividade que a primeira coisa que você fez ali com os jogadores em campo foi separar os grupos e você trabalhou em separado ali com os jogadores da defesa. O Vitória hoje tem a pior defesa da Série B, 10 gols sofridos, a média de 2,5 por partida. E eu queria saber se essa é uma preocupação sua de imediato, já para esses 4 jogos, como você falou antes da parada, e o que é que você pode falar da defesa, da análise que você fez dos jogos que você viu do Vitória? Daniela, sim, nesse primeiro momento a gente vai procurar atacar a parte defensiva. Eu acho que a construção de uma equipe ela vem de trás para frente. Eu enxergo o futebol dessa forma. Primeiro precisamos dar sustentação, equilíbrio, segurança, para que a gente possa desfrutar do jogo ofensivo. E a gente sabe, os números estão aí, como você mesmo relatou, a gente tem uma preocupação sim de melhorar o rendimento imediatamente desse sistema defensivo do Vitória. Não é a defesa, é o sistema defensivo. Isso eu deixei muito claro para os atletas no vestiário. Quando se toma gol, não existe os zagueiros ou os laterais como culpado. Existe um time que deixou essa bola chegar lá. E a gente vai trabalhar para que essa defesa seja segura durante todo o período que a gente estiver à frente. Osmar Lois, aqui, bem-vindo, Alan Guimarães, TV Band. A sua maior parte da experiência, né, como treinador foi na divisão de base, onde você foi bastante vitorioso, e o presidente já externou algumas vezes o desejo, né, de voltar a fazer o Vitória ser um formador de jogadores, colocar a base bem forte. Como é que está a sua cabeça em relação a isso, para esse ano já de 2019? É colocar muito garoto da base, ou você pensa em mesclar também? Alan, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. A gente precisa construir um canal de transição seguro para que a gente não fique colocando o jogador e achando que com 90 minutos ou com 45 minutos a gente é definitivo sobre esse atleta. O que o atleta faz, e por eu ser da base eu respeito muito isso, o que um atleta faz no seu sub-20 durante 2 anos, jogando num mesmo clube, enfrentando as maiores equipes desta mesma categoria, se ele mostrou competência durante 2 anos, nós temos que ter calma com esse atleta. Talvez muitas vezes a gente é definitivo demais com o jogador. A gente acha que o jogador, a gente acaba colocando como se ele é. E o jogador sempre está. Ou ele está passando um mau momento, ou ele está passando um grande momento. Ele tem que estar sempre buscando ter fome, sempre buscando melhorar, sempre buscando se manter no topo. Quem chegar no topo só tem descido. Nós temos que enxergar uma montanha que é inalcançável praticamente o topo. Então, equilíbrio. Mas sim, nós vamos respeitar essa tradição que o Vitória tem de formação e oportunamente, sem precipitações, nós vamos construir esse caminho natural dessa subida dos jogadores. Não é para 2 meses, não tem como se projetar um tempo. Eu espero que o Vitória faça isso ao longo de toda a sua história, como já fez no passado. Aquilões, Emílio, Rádio Transamérica, seja bem-vindo. Você está recebendo um time jovem, assim como você, e tem a obrigação de ficar entre os 4 melhores da Série B para subir. Dentro do trabalho que você faz, e você conhece muito essa meninada, boa parte deles que estão aqui no Vitória, você pensa um pouco lá na frente em trazer alguém mais maduro, até para dar um tom diferente com essa meninada? Emílio, obrigado pela boas-vindas. Eu acho que nós temos um bom número de jogadores experientes no elenco também. Tem Neto, tem Anselmo Ramon, tem jogadores que já têm uma certa rodagem. A gente falar hoje de contratação seria prematuro, até porque eu não tenho a verdadeira opinião formada sobre todo o elenco. O Paulo sabe muito mais do que eu, porque já está há mais tempo e acompanha o futebol do Vitória muito de perto, mesmo quando não era presidente, que à medida que for necessário e que for viável, porque essa questão de a gente querer e poder ter uma distância muito grande, a gente tem que trabalhar dentro de viabilidades, tem que ser inteligente nessa hora de agir no mercado, pode ser que a gente venha a achar necessário, mas nesse momento a gente vai trabalhar e tirar o máximo do que a gente tem aqui. Olá, Lois, Catarina Matos, da Rádio Sociedade. Acredito que você chega no meio do processo, mas vai ter a parada aí da Copa América, são 4 jogos até lá. Dá para dizer ou definir quando que esse time do Vitória vai ter a sua cara, a sua filosofia tática, o seu jeito? Catarina, na realidade eu não quero que o Vitória tenha a minha cara, eu quero que o Vitória tenha a cara do Vitória, a cara da tradição, da história de tantos anos que esse clube já foi. Não precisa ter a cara do Osmar, não precisa ter a cara do Paulo, tem que ter a cara da história do Vitória. E isso é uma medida de tempo que a gente não pode precisar, vai depender da absorção dos atletas dos nossos treinamentos, do nosso dia a dia, mas a gente espera que seja o mais rápido possível, porque quanto mais rápido for, mais perto de a gente alcançar os nossos objetivos a gente estará.
Osmar, aqui, prazer, Glauber Guerra, do site Bahia Notícias, seja bem-vindo ao Esporte Clube Vitória. Queria que você falasse das suas primeiras impressões que você teve aqui em termos de estrutura e também como foi o bate-papo inicial ali com os atletas. Obrigado, Glauber, pela desejo de boas-vindas. Como eu disse aqui na minha primeira palavra antes de responder as perguntas, o Vitória tem uma estrutura que muitos clubes de Série A não têm. Eu conhecia por ter vindo algumas vezes jogar contra, mas ontem, conhecendo os profissionais que aqui estão, toda a estrutura que tem de suporte que o Vitória tem, é um clube que, se a gente elencasse por estrutura, não poderia nunca estar onde está. Deveria estar sempre na primeira divisão. E o bate-papo com os atletas foi muito franco. A minha forma de trabalhar, vocês vão ver no nosso dia a dia, eu sou muito direto, eu sou muito claro naquilo que eu tenho para falar, eu não uso meias palavras, e foi isso que eu falei para eles. Eles vão ter um treinador que os defende quando eles merecerem ser defendidos. Eles vão ter um treinador que vai cobrar deles quando eles merecerem ser cobrados. Então, futebol para mim ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser muito consciente, mas ele tem que ter bastante coração também, e a gente vai abraçar e vai se fechar dentro do vestiário para trazer melhores resultados para o Vitória. Lois, Marcelo Góes, Rádio Excelsior e site Arena Rubro Negra, seja muito bem-vindo ao Vitória. A nova gestão tem como filosofia, aliás, propõe uma filosofia do clube, né? Toque de bola, etc. Isso já foi passado para você, e se sim, como é que você deve contribuir daqui por diante? Eu acredito que o processo do Vitória, de forma de jogar da história do Vitória, é isso que o Paulo falou, é um futebol leve, um futebol agressivo, um futebol intenso, mas que a gente sabe que o futebol precisa de responsabilidade. Nós precisamos, não adianta a gente pensar em atacar se a gente não tiver equilíbrio, nós precisamos ter equilíbrio nisso. E a forma de contribuir é justamente proporcionando um treinamento claro, opiniões e orientações de cumprir função clara para cada jogador, dentro da sua individualidade, dentro do seu setor, ou seja, a relação do zagueiro com o lateral, a relação do volante com o zagueiro e com o lateral, tudo isso são as formas que o treinador tem para colocar a sua ajuda disso chegar mais rápido. E é dessa forma que a gente vai trabalhar, no dia a dia, no treino, usando todos os recursos que o Vitória tem para nos oferecer, análise de desempenho, fisiologia, departamento físico, tudo isso nós vamos usar a nosso favor para poder, o mais rápido possível, tornar isso realidade. Osmar, o presidente Paulo Carneiro, ele tem uma política de administração que é conhecedor de todos, que é um presidente presente em viagens, em treinamentos da base, no profissional, é de ir no vestiário antes, no intervalo, depois. Isso lhe incomoda você como um treinador, não dizer que ele escala, eu creio que não escala, mas é presente no vestiário. Isso incomoda você como profissional, como técnico? Não, o Paulo, além de ser presidente hoje do Vitória, o Paulo é um profissional do futebol. O Paulo conhece futebol como ninguém. E eu não me furto, não. Eu trabalhei com o André Sanches, que tem um perfil parecido com o Paulo, também é presente no dia a dia dentro do clube. E eu não tenho problema nenhum de discutir com ele. A decisão vai ser minha de quem vai para dentro do campo. Mas eu não tenho problema nenhum de discutir com o presidente do clube, com o diretor do clube, porque eu tenho as minhas convicções. Se alguém dentro do Vitória que queira o bem do Vitória me fizer moldar as minhas convicções, essa medida vai ser tomada. Eu não sou egocêntrico, não. Eu acho que o bem do Vitória é o mais importante de tudo. Eu sei que o Ramon foi um deles, mas eu queria saber com quais jogadores desse elenco você já trabalhou e, por conhecê-los, de que forma eles podem ajudar. Eu trabalhei com o Samu Ramon e com o Romisson mais recentemente agora no Guarani, com o Marcial, quando ele retornou da Europa para o Corinthians, do Roma para o Corinthians, e foi extremamente vencedor comigo no Corinthians, foi promovido no Corinthians. Trabalhei com o Andrigo, que está num processo aí de lesão. Trabalhei com o Thales, que está afastado, que também veio do Internacional. Eu acho que, se não me falha a memória, assim, é a primeira imagem, acho que esses eu trabalhei diretamente, comandando. Todos, ou a maioria dos outros, eu enfrentei ou assisti já jogos, ou muitos deles eu já consultamos para fazer algumas assessorias para alguns clubes de possíveis contratações, então são jogadores que eu conheço bem. Loz, o tempo é curto, você ainda tem amanhã, sexta-feira e sábado para trabalhar até o jogo contra o Atlético Goianiense. Pelo que você já observou e pelo que deve ter assistido contra o São Bento, você pretende fazer mudanças mais radicais, manter a base, trocar uma peça ou outra? Qual é o seu planejamento para domingo? Efetivamente, a gente vai tomar essas decisões a partir do treinamento de amanhã. Hoje a gente ainda está num processo de conhecimento, passando algumas ideias. Temos jogadores
por exemplo, como o José Ivaldo, que não está em condições de jogo, e a gente daqui a um pouco pode ter um cara que vinha treinando no Atlético Paranaense, está preparado fisicamente. Então, são coisas que a gente pode. Não dá pra gente, não posso te precisar hoje quantas mudanças e se vamos fazer mudanças. Mas pelo que você viu no sábado, no jogo contra o São Bento, é um time que... É que não adianta a gente querer mudar o que estava dentro do campo se a gente não tem um suporte que possa dar segurança para essa mudança. Então, não adianta só querer tirar o que estava ou mudar o que estava sendo feito se a gente não tiver o que tem por trás. Mas você acha que o quadro é preocupante? Não, eu não diria que é preocupante. Os resultados não são os esperados até o momento e a gente tem que pensar daqui para diante, tentar melhorar, evoluir o que venha sendo feito para poder atingir resultados melhores.